eu sou a Ana, este é o A Vida é Poema e hoje nós vamos falar sobre Jane Eyre. Durante o vlog, da maratona literária de inverno, que eu vou deixar aí nos cards caso você queira assistir, eu falei que provavelmente a gente ia conversar hoje sobre Dungeons and Drama, que foi o único livro que eu terminei durante a maratona. Mas, tanto Percy Jackson quanto Jane Eyre, eu li muito, durante os dias ali, depois de eu ter finalizado Dungeons and Drama. E apesar de não finalizá-los na maratona, acabou que me deu um super gás pra terminar eles logo em seguida. Então, Percy Jackson eu terminei no dia seguinte e agora Jane Eyre eu terminei uma semana depois, mas assim, gente, é um livro de 766 páginas aqui na minha edição, um pouco maior. Então, eu vou falar sobre ele primeiro porque eu terminei ontem, a história tá fresca na minha cabeça. E dos três, eu amei os três, tá? Já digo isso, só que esse aqui é o que eu tenho mais coisa pra falar, assim, mais coisa que eu quero compartilhar com vocês. E depois a gente fala sobre os outros. Mas tá, antes de eu começar a falar sobre o que eu achei do livro, com spoilers, se você não conhece, Jane Eyre é um livro da Inglaterra, A escritora era inglesa, a Charlotte Brontë, irmãzinha aqui da Emily Brontë, essa que é a edição do Morros dos Ventos que eu ganhei no bingo. Quando eu li pela primeira vez, era uma edição bem parecida, só que tinha aquele selinho que eu descobri que não foi uma invenção brasileira, o selinho, o livro favorito de Bella Edos. Também tem uma edição gringa, então tô perdoando aí a Lua de Papel por aqui, só importaram mesmo. Mas esse aqui não tem esse selo. Eu não li essa edição ainda, não sei se eu vou ler. Por quê? Porque eu comprei, aí no original, The Wuthering Heights. Eu não sei falar, é difícil. Mas eu acho que eu já tô indecisa se agora eu vou ler esse ou se eu vou ler Mrs. Dalloway. Mas ele tá na lista pra ser lido antes dos 30 no original, porque no original eu nunca li. Enfim, elas são irmãs, tá? E eu trouxe aqui pra falar um pouquinho também esse comparativo. E eu descobri que eu preciso ler Jane Eyre no original também. Porque, gente, olha, tradução de quem? Tradução da Adriana Lisboa. Diva, porque é muito lindo. É um texto belo de ser lido, gostoso de ser lido. Se você quer ler um clássico, especialmente dessa época desse romance mais gótico, sombrio, gótico suave e tudo mais, eu nem sei se esse aqui entra em modo de sim. Mas eu creio que sim, porque tem uma coisa meio de... é uma visagem, é uma assombração ou não é? Você não vai saber, ou você vai descobrir, mas tem uns elementos assim meio sombrios na história e os elementos da natureza, que vão meio que ter um foreshadowing, ou um pressentimento do que está por vir. Ótimo. Mas a Adriana fez um excelente trabalho. Eu quero ler o original, mas assim, dá pra ver que é um texto que foi bem cuidado, sabe? Então aí, parabéns pra tradutora. Arrasou de verdade. Eu gostei muito dessa leitura. Apesar dos capítulos grandes, que isso pra mim é sempre uma dificuldade, era um livro gostoso de ler, que eu começava a ler e eu não queria parar. Então, muito bom. E aqui a gente vai acompanhar, a Jane Eyre, basicamente ela contando pra gente a história. Isso, gente, eu amo. Quando ela fala, querido leitor, continue comigo, eu já vou te explicar. Querido leitor, calma, que enquanto eu conto o segredo pro Sr. Rochester, vou contar pra você também. É isso, sabe? Ela falando diretamente com a gente vai acompanhar a história dessa menina, que ela não tem pais, e a gente já começa a ler a história com ela num contexto em que ela precisa ser cuidada por uma tia que, na verdade, é casada com o tio que era irmão da mãe dela. É isso? Creio que sim. A mãe dela tinha esse irmão que amava muito a Jane e amava muito a irmã. E ele pegou a Jane e falou, não, eu vou cuidar. Quando a Jane ficou órfã, ainda bebê. Só que esse tio morre, então ela fica aos cuidados dessa tia que era casada com ele, que odeia ela. E tem 3 filhos ali que fazem de tudo pra, assim... É terrível ali a primeira infância da Jane e a gente vai acompanhar ela até os anos ali da vida, até os 28 anos dela, acredito, mas assim, num contexto em que a mulher com 28 já tinha vivido uma longa vida. Hoje também, Eu tenho 29, já viveu várias coisas. Mas enfim, eu não quero dar spoilers, mas esse tempo ali, da vida, então talvez seja um romance de formação, é como você queira classificar, basicamente é isso. E agora a gente vai pras coisas de spoiler. Se você não quer spoiler, já fica aí a minha super dica pra você ler, sim, Jane Eyre. Se você gosta de romance, muito bom. Se você gosta dessa coisa um toque um pouco sombrio, que eu amo, muito bom também. Eu estava classificando ele como romance de mulher crente, romântica e maluca.
porque a gente tem muita coisa disso. Quando eu ia listas de ficções cristãs, esse aqui sempre entra, sabe? E aí eu falava, gente, mas será que é um daqueles livros em que ele só entra nessa categoria pelo autor ser cristão, né? Porque tem isso, dependendo do que você classifica como ficção cristã, você pode ter aquela visão que eu já tive de que só é um livro de ficção cristã se apontar para Cristo, né? Se tiver uma mensagem evangelística bem clara. Hoje eu já não tenho mais essa visão tão restrita, eu entendo quem fala aqui. Se a pessoa é cristã, o romance, mesmo que seja uma comédia romântica que não fale nada sobre Jesus, ainda assim é um romance cristão porque vai passar pelos olhos de uma pessoa que tem essa cosmovisão. E aí, esse que entrava na lista, eu ficava nessa dúvida. Será que é tipo, sei lá, David Copperfield, que fala pouquíssimo sobre religião e o povo põe também como ficção cristã? Porque o Dickens tem essa referência, eu nem sei se é uma referência válida, porque eu não sei muito sobre a vida do Dickens. Mas, enfim, não, gente, isso aqui, ele passa uma mensagem, uma jornada de espiritualidade muito clara, tá? E muito boa, e você pode ler se você é cristão com esse viés, ou você pode ler com o viés de uma mulher que ela vai encontrar seu lugar no mundo, buscar a sua independência, né? Ele é um livro que é muito citado também nesse aspecto. Então, assim, é riquíssimo, é um texto riquíssimo, muito indicado, e agora já falando sobre tudo que eu gosto, eu vou ficar aqui horas falando. Mas já no início a gente vê claramente quem a Jane é. Por quê? Depois no final ela fala, eu sou uma pessoa que quando eu vou lidar com figuras autoritárias, eu vou e até onde eu consigo me submeto. Mas depois da submissão vem a rebeldia. Quando eu já não consigo mais me submeter, quando não está para além das minhas forças me submeter, eu me torno assim extremamente rebelde. E aí ela faz a revolução dela. E aqui nesse contexto em que ela tá nessa casa, em que ninguém gosta dela, são familiares dela, mas ninguém gosta dela de verdade, em que ela é espancada, sabe? E trancada e isolada. Isso, ela vive um isolamento e é uma ânsia pra se pertencer, pra ter um pertencimento ali. Chega uma parte em que vai chegar um cara ali religioso, mas enfim, nem sei. É um rico, vai chegar um rico. E ele meio que cuida de uma instituição de educação para crianças em situações de vulnerabilidade, órfãs ou meninas que não têm dinheiro. E isso funciona de doações ou que o benfeitor vai pagar ali uma taxa, né? Mas esse cara vai fazer meio que uma entrevista com a Jenny, porque a tia dela, a Jenny passou por um período ali de doença e nem é o médico, porque eles nem se dignam a chamar o médico. É mais ou menos o farmacêutico, né? O cura ali da cidade e fala, olha, manda ela pra escola, né? Pra que ela possa ter vigor, né? Pra ela possa ter saúde, porque se ela continuasse como ela estava, né? Ela não teria forças pra viver. Daí esse cara pergunta, você sabe, né? O que acontece com meninas mentirosas e pecadoras? Ela, sim, senhor, elas, né, vão pro inferno, né? Depois da morte, que é a pergunta dele. E você sabe que é o inferno? Ela, sim, é um lago de fogo ardente. E o que você tem que fazer para evitar ir pro inferno? Aí ela diz que ela tem que cuidar para ter uma vida longa. É muito bom, gente. Que aí a gente já vê, né, quem é essa menina, como ela, sei lá, tem essa veia que desafia, né? E aí a gente vai pra escola, e lá na escola ela tem o universo dela é ampliado, né? E aí é um lugar muito de escassez mesmo, de propósito. Eles fazem as meninas viverem ali é uma negligência de fato. Elas não têm comida direito, elas são muito disciplinadas por esse cara. Mas as irmãs ali, eu vou falar irmãs, mas basicamente elas não são freiras, porque não é uma instituição católica, é uma instituição, eu não me lembro o nome da igreja da Inglaterra, é anglicana, mas é uma igreja protestante lá, né? A igreja protestante é associada à monarquia. Mas, enfim, essas mulheres ali que estão cuidando desse lugar, elas são muito piedosas. E tem a diretora que ela tenta fazer o máximo possível para mitigar, vou usar essa palavra mais, para amenizar as ordens tão restritas desse senhor, né, desse cara rico que cuida ali de tudo. E tem uma longa jornada para Jenny começar a aprender
exercitar a mente dela, começar a acompanhar as aulas, mas em pouco tempo ela já se torna uma aluna muito aplicada. E a gente tem ali ela criando um laço com uma amiga muito próxima. E aí a gente tem esse elemento religioso muito forte, começando aí pela figura dessa amiga. A gente não lembra o nome dela. É muito triste. Mas enfim, eu não vou procurar aqui não. Ellen, achei, ó. Bebê em lugar certo. A Ellen, ela é uma menina que ela é muito doente e ela é muito fraca. Mas, e por isso, eu imagino, ela não consegue seguir as regras. Ela, às vezes, deixa as coisas bagunçadas e ela é castigada. E os castigos são físicos. E nem todas ali, todas as professoras são tão piedosas quanto a diretora. Tem uma que é mais restrita. Então, a Ellie, ela passa por vários castigos, mas a gente começa a observar ela e vê que ela aceita os castigos, que ela é muito humilde nesse sentido e começa a ouvir o que ela tem a dizer e ver que é uma menina que que tem uma mente mais elevada, que ela fala sobre coisas que as outras meninas não conversam, né? Então, ela exerce uma influência muito forte na Jane. E quando elas vão conversar, elas falam sobre religião, né? E a Jane questiona, né, a Ellen, e ela vai falar sobre essa religião que ela acredita muito, né? Que é uma religião que está criando para ela uma morada espiritual eterna. Infelizmente, a gente tem ali, né, a Ellen morrendo, e é um momento muito, sei lá, muito significativo, porque quando a Ellen morre, a Jenny vai lá. E a Jenny abraça a Ellen e as duas dormem. E aí, quando a Jenny acorda, a Ellen já tinha morrido. Então, assim, pra mim mostra muito quem a Jenny é. Ela vai ser muito fiel às pessoas que ela ama até o último segundo, sabe? E a gente tem a parte, assim, ela dá um salto no tempo, que ela passa ali, ela fala que ela foi muito bem sucedida como aluna, se torna professora, mas é que ela queria algo a mais. Então ela põe um anúncio no jornal. E aí sim a gente chega em Thornfield, eu acho que esse é o nome. E conhecemos o mocinho assombrado, o senhor Rochester, Edward Rochester. Uma coisa que eu queria dizer, meu povo, é que quando eu lia Senhor dos Anéis, eu ficava falando, nossa, a J.K. é muito fã de Senhor dos Anéis, porque eu sentia uma ambientação muito similar, sabe? E aí, lendo Jane Eyre, Morte dos Ventos Vivantes é uma grande referência ali em Crepúsculo, Eclipse faz vários paralelos, mas, lendo Jane Eyre, me pareceu que Crepúsculo é uma grande fanfic de Jane Eyre, porque os personagens são muito parecidos. E tem um momento ali que a Jane passa por um assombro, tem essa personagem ali que é a mulher louca, né, que eu fico brincando pra não dar spoiler, né, mas a loucura também dos personagens, eles às vezes têm uns momentos de insanidade, mas a louca mesmo, né, é a esposa do Sr. Rochester, porque, spoiler, ele já é casado, mas ela fala, é um vampiro do país tal, que eu esqueci o nome, mas assim, eu falei, cara... Mas o Edward aqui, ele tem essa ferocidade, sabe? Ele ama ferozmente, ele ama com muita intensidade, acaba que é um pouco tóxico. E ele é mais velho que ela tem 18, ele tá ali na faixa, acho que dos 40. E, enfim, mas a conexão que eles têm de mente é muito forte. E eles têm diálogos muito interessantes. E aí, quando ele finalmente a provoca tanto que ela vai revelar, né, o que ela sente de verdade, ela fala, nós somos iguais. Apesar de ela ser a educadora, né, da protegida dele, e ele ser quem paga o salário dela, né, ela fala, nós somos iguais, nós temos ali a mesma mente e tal, e enfim, eles decidem se casar, só que ele já é casado. Eu já sabia, gente, eu queria tanto ler esse livro sem spoilers, porque eu ficaria de queixo caído, enfim, né, mas eu já tinha visto uma adaptação ruim, mas já tinha visto, então eu sabia, né, disso. E aí eu fico muito apiedada, né, da situação da Jenny, porque, gente, é muito constrangedor, ou sei lá, desconcertante, um livro de 200 anos, com personagens que claramente têm várias falhas, você se identificar tanto com todos os personagens, inclusive com o John, que aparece depois, e não tem pra John, não tem pra Jacob, não adianta, o Edward, quando ele chega ali na vida da protagonista, ele
deixa tudo, sei lá, em perspectiva, sabe? Você não consegue desviar seus olhos daquele amor tão feroz nesses livros, claro. Questionável se é uma boa coisa ou não. Mas a Jane foge, né? Ela some e desaparece e vai chegar até a casa desse senhor John, que tem ali duas irmãs também. Acho que é de Mary e Diana. Mas o John, gente, as coisas que ele fala sobre o trabalho missionário, se você não sabe, eu trabalho em organização missionária, uma organização religiosa, a gente tá aí em uns 50 países e tal, trabalho no setor de comunicação. E, assim, a gente tem esse viés religioso, mas a nossa forma de trabalho é tentar restaurar a dignidade das pessoas, né? Começou muito forte, que eu já falei acho que sobre isso aqui, mas na luta contra o tráfico humano, e eu não vou me estender muito no assunto, porque essas coisas de algoritmo do YouTube pode afetar e, sei lá, sumir com o meu vídeo, eu não quero gravar de novo. Mas é com um programa chamado Meninas Olhos de Deus que ele oferece casas, né? Casas de abrigo, shelters, para essas meninas. E, enfim, já tem mais de 20 anos que a gente tá lá na Ásia. E hoje a gente tá no Camboja, começou no Nepal, e no Nepal hoje continua, né? As primeiras meninas estão tão grandes que hoje elas cuidam das casas, né? Mas agora a gente também tá em Bangladesh, no Camboja e na Tailândia. E várias outras coisas, em vários outros lugares, né? Eu já tive a oportunidade de ir em alguns desses lugares. E onde eu fui, Moçambique e Guiné-Bissau, o trabalho é bastante com educação. A gente tem escolinha em Moçambique de educação básica. E em Guiné-Bissau, a gente tem uma escola que vai ali da educação básica até o segundo ano, se não me engano. Porque a gente, educação nesses contextos ali, falando especificamente de Moçambique e Guiné-Bissau, é muito precária. Então, é basicamente isso, mas, enfim, tô me desviando do assunto. Mas a forma como ele tem convicção do trabalho dele, porque, gente, o meu trabalho, a gente trabalha eu recebo, claro, mas é uma espécie de voluntariado. Eu recebo menos do que eu receberia se eu estivesse trabalhando no mercado, por exemplo. E aí os meus amigos falam, por que você tá trabalhando aí? Sai daí, vai pra outro lugar, vai ganhar dinheiro, né? E então, eu não quero. Eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. Eu tomei uma decisão há muito tempo atrás e não me arrependo, nunca me arrependi disso, porque se for parar pra pensar, já tô aí uns 8 anos, né? Fazendo esse tipo de coisa e profissionalmente é uma loucura. Mas eu não tenho interesse em trabalhar no mercado, assim, eu gosto muito do que eu faço e eu gosto dessa contrapartida, né, de ir lá e ver, poxa, eu fiz um desenho que as crianças aqui em Guiné-Bissau estão usando para aprender a ler, sabe? Isso não tem preço para mim. E a convicção dele me lembrou muito a minha convicção, sabe? Porque ele ama uma pessoa e ele não vai se casar com ela porque ele sabe que ele não seria uma boa esposa no trabalho missionário. Aí eu falei. Eu acho que quando eu vi o filme, eu achei ele um personagem muito. E depois sim, porque ele começa a querer casar com a Jane, ele se torna um pouco chato. Mas eu me identifiquei nesse sentido, sabe? De que se um dia eu me apaixonasse por uma pessoa e eu achasse que essa pessoa. Isso é uma decisão pessoal minha e também, sei lá, eu posso mudar de ideia, claro, mas se você não compartilha da minha fé nem dessas convicções, tudo bem também, né? Cada um faz o que quer com a vida que tem, é o meu lema. Mas se esse amor por essa pessoa, eu olhasse pra ela e eu não conseguisse ver um futuro em que a gente pudesse. Que eu pudesse continuar o trabalho que eu faço, no momento eu daria prioridade ao trabalho que eu faço, entende? Não só na questão do trabalho em si, mas se eu visse uma pessoa que não fosse ser um obstáculo para eu viver plenamente a vida que eu quero viver com meu Deus, eu abriria a mão, mesmo se fosse um amor muito grande, como ele faz. Só que ele diz que não é tão amor assim, que é mais uma coisa da carne. Eu acho muito interessante esses diálogos muito sinceros que a Jenny tem com as pessoas e todo mundo fala, você é diferente, você é peculiar. Porque ela é uma mulher que faz perguntas, né? E não tem medo de questionar as atitudes dos homens. E ela não se dobra à vontade deles. O Sr. Rochester queria que ela ficasse lá e fosse amante dele. Ela desaparece e some. Aí o Sam John lá, eu acho que é Sam John o nome dele. Mas o John queria que ela casasse com ele e fosse pra Índia com ele ser missionária. Ela fala, tudo bem, se você quiser, eu vou como sua irmã. Mas como sua esposa, eu não vou, não. A gente não vai casar, não. Você não gosta de mim, eu não gosto de você.
E ele fala, você tá pensando nele, você vai cair no pecado. E ela, eu sei, eu conheço meu coração. E aí ela volta pro Rochester e descobre, né, a grande tragédia, que acaba que eu acho muito interessante. Fico lembrando, assim, de todas as séries, ou os personagens morrem, ou eles passam por algum grande evento que deixam marcas físicas, né? A gente tem isso em várias obras. E eu acho interessante como que o Sr. Rochester acaba vendo, né, toda a trajetória dele ali como uma misericórdia de Deus para que ele fosse salvo. E aí depois a gente encerra o livro, eu achei muito bonito isso. Ele falando, a Jane contando pra gente que, olha só, último parágrafo. Meu Senhor já me avisou, diz ele. Todos os dias ele me anuncia de maneira cada vez mais nítida. Certamente, vem. E a cada momento eu respondo com mais ardor. Amém. Que venha, Senhor Jesus. Porque ele fala que toda essa trajetória, porque ele acaba o livro sem uma das mãos, porque a esposa dele, maluca, põe fogo na casa. Graças a Deus, todo mundo sabe. Eu tava com muito medo, porque isso eu não lembrava da senhora Fairfax morrer, ou da Adele, que era a menininha, né, protegida dele, morrer também. Oh, meu Deus, será que elas vão morrer? E a senhora Fairfax, a Jenny escreve cartas pra ela não respondeu. Eu pensei, meu Deus, essa mulher morreu. E alguma personagem que eu gostava, achava ela fofa. Mas não, ninguém morre, né? Além da esposa dele, que não morre por conta do incêndio, ela se joga do telhado. E ele tenta salvar ela e não consegue, aí ela se joga, aí ele tenta sair, né, da casa, e acaba que uma viga cai em cima dele, enfim, ele fica ali preso, e aí ele perde uma das mãos, que é esmagada, e um dos olhos ficou pronto aí, ó, minha airfryer avisando, não sei se vocês ouviram, mas um dos olhos sai, achei isso bem ao romance visceral, tá? E o outro olho é afetado e ele não consegue enxergar. Quando a Jenny chega lá, ele está cego e sem uma das mãos. E ele tá muito debilitado, muito triste, muito solitário, não come direito, enfim. Mas ela ainda ama ele, independente, sabe? Eu acho muito legal isso. Porque ela fala desde o início, o senhor é feio. Em contrapartida, o João que queria casar com ela é muito bonito. Mas o amor dela não é sobre a aparência, é sobre a mente dele, sobre o espírito dele. E eles têm essa conexão meio sobrenatural, né? Que ele chama ela e ela ouve, e ela fala, estou indo, e aí ele ouve ela falando, estou indo, né? E ela não conta isso pra ele, mas conta pra gente, eu achei isso muito legal. Eu gosto dessas coisas, quase um realismo mágico, né? Vamos combinar. Não é porque não é América Latina e tal, enfim, é só um pouquinho sobrenatural, né? Gosto. Mas eles têm essa conexão profunda e eles vivem muito felizes. Então, eu acho que é um romance até assim, né? Pra isso também, pra mostrar como que, né, mesmo com essas cicatrizes, com essas marcas que ele acaba tendo, eles são plenamente felizes, né? E eles têm filhos, e aí um dos olhos dele, e isso ele fala, né? Acho que isso, ai, gente, ele dá umas declarações de amor que eu falava, meu Deus, ela foi muito forte de não cair em tentação. Olha aqui o que eu tô falando. Perdão, irmãs, irmãos, amigos e amigas, mas assim, cara, as coisas que ele fala pra ela foi muito forte, tá? Ela pede ajuda a Deus, né? E é Deus que dá força pra ela mesmo, pra ela fugir dele quando ele ainda tá casado. Mas ele fala assim que ele perdeu a visão, mas o que ele mais pedia pra Deus, porque ele aprendeu a orar ali, é que ele pudesse ter de volta a Jenny dele, porque ele procura ela e não a encontra. E aí ela volta, ele fala que é a misericórdia de Deus atenuando, né? Ali o que ele vê como uma justiça, nem como um castigo, como uma justiça pelo que ele havia feito, né? Que ele fez, enfim, ele aprisionou a esposa dele, a esposa num estado mental, né, bem delicado, mas, enfim, tem consequências os nossos atos também, né? Imagina, se ele tivesse talvez tratado melhor dessa esposa, não tivesse escondido ela, porque ele esconde ela para ele conseguir viver uma vida em sociedade, né? Sem ninguém saber. Talvez ele não tivesse, né, passado por tudo isso, essa questão do incêndio. Mas aí depois, um dos olhos, né, o olho que sobrou no caso, ele recupera essa visão. Então, ele consegue ver o primeiro filhinho deles. Aí ele fala, é Deus tendo misericórdia de mim. E a gente encerra, né, com essa frase bem crente. Venho sem demora. E eu, aleluia, Jesus, amém. E é isso, gente. Eu fiquei muito feliz, como vocês podem ver. Talvez os seus comentários nem são relevantes, né? E nem são mesmo. É só pra eu gravar aqui que, cara, essa minha lista dos 30 dias dos 30, meu Deus, eu fui muito inspirada pra fazer essa lista.
Agora temos aí grandes desafios com a Divina Comédia, com o Paraíso Perdido, né? Ai, mas vai dar certo. E por enquanto não vou pegar neles ainda, vou dar um espaço, né? Porque Grande Sertão ainda tá um pouco na minha cabeça, foi um livro muito difícil. Mas vamos ver se eu vou ler, fazer uma releitura, né? Apesar de ser aí no idioma original, com a Emily Bronte, não sei falar. Ou se eu vou pra Mrs. Dalloway, que é um desafio, mas é um livro menor, né? Então, vou pensar. Mas é isso, gente. Leiam Jane Eyre. É muito bom. Se você tá aqui porque você gosta de spoilers, tem muito mais no livro. Eu já sabia a história. E algumas coisas que acontecem que eu não falei aqui pra vocês, eu falei, meu Deus, tinha isso no filme. E aí ontem eu terminei o livro e deixei passando a adaptação de 97. E no filme de 97 eles não tem... Cortam muitas coisas. Nossa, corta muito, tá? Então, assim, se você já... Muita coisa que eu falei aqui é só um início, meio e fim, né? O que tem ali no meio, gente, eu falei... Como assim? Como assim? Eu fiquei... Meu Deus, eu vou ler! E ontem, né? Depois que eu tô gravando esse vídeo no domingo. Eu tava assistindo a Rebecca e a Simone Biles, aí terminou, eu li um capítulo. Vamos ler mais um pouco. Faltava, acho que umas 300 páginas. Ontem eu li umas 300 páginas, porque é muito bom. Então é isso. Fica essa dica aí muito boa pra você, né? Assim, é um clássico que eu acho que é muito fácil, tá? De você atravessar. A minha edição é de bolso, por isso que ela é maior. Então, acho que numa edição normal, ele vai ter o quê? No máximo umas 500 páginas? Então, aí, vale a pena. E é isso. Tem várias edições, essa que eu tenho aqui é da Zahar, e indico muito, 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 especialmente por conta da tradução, tá? Que texto lindo. Nossa, sim. Belo, 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 muito bem escrito. Meu Deus, eu acho... E agora, né, voltando pro comparativo, só pra encerrar, entre Emily e Charlotte, eu gostei mais da Charlotte. Porque ela ainda tem aquela coisa meio sombria, meio mística, meio sobrenatural. Só que eu acho que é uma história mais completa. E elas usam temáticas muito parecidas, né? Que é esse amor aí muito voraz, muito visceral, que me lembra um pouquinho até Clarice Lispector, tô apontando porque tem livro dela aqui. Mas essa coisa meio... Será que Clarice gostava das irmãs Bronte? Ai, tem que depois descobrir isso. Porque é bom, né? Que nem eu falei, isso aqui, claramente, Crepúsculo se inspirou muito aqui nesse livro, eu tenho certeza. Então eu gosto de ver as inspirações das minhas autoras favoritas. Eu sei, gente, a Stephanie é questionável, mas eu gosto muito da escrita dela. E vejo aqui, não dizendo que ela é como a Charlotte, longe disso. Mas tem grandes inspirações e eu também quero me inspirar muito nela. E quando eu terminei eu falei, eu acho que é o meu livro favorito da vida. Parece que todo livro agora eu falo isso, né? Mas assim, entre Ana Karenina e os irmãos Karamazov, que é os que estão ali brigando pra ver quem que ganha o título de favorito dos favoritos, eu acho que Jane Eyre vai passar os dois. Mas eu vou reler todos eles e aí eu vou decidindo ir relendo. Porque é bom, vale a pena. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário aí se você já leu também, me conta qual foi sua experiência. E, enfim, né, como eu disse, se você é a pessoa que gosta de spoiler e até aqui, chegou até aqui, vai lá e lê, porque vale muito a pena. Eu amei demais. Muito. Mas é isso, gente. Até mais tarde.